Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Como é bom nós nos voltarmos ao Senhor em gratidão, narrando as bênçãos que Ele tem feito em nossa vida, ou então algo especial que Ele operou em nós, trazendo algum tipo de livramento, trazendo alguma resposta, às vezes até curando de alguma doença, né? Ou então livrando de um inimigo, né? que muitas vezes aparecem e tentam nos afligir e nos atacar. Mas o salmista está aqui compartilhando a sua alegria. E eu gostaria que você nessa noite compartilhasse a alegria de termos ao Senhor, de sermos abençoados por Ele, e também a alegria de podermos falar com Ele e colocar diante dEle tudo aquilo que nos aflige e tudo aquilo que nos incomoda. Vamos orar, ter essa primeira palavra de oração? Obrigado, Deus, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo teu cuidado. Ó Deus, eu quero te salmodiar, cantar louvores a ti, porque tu tens nos feito muito bem. Obrigado pela tua graça, ó Deus. Receba esse culto que vamos oferecer a ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 12 do cantor cristão, Louvamos. Isso orientado pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Vamos então louvar ao Senhor com esse hino.
gostaria de orar juntamente com os irmãos por algumas questões. Eu estou gravando esse culto, estou de férias, se Deus quiser, gozando das minhas férias nesse período, e esse culto foi gravado anteriormente para ser transmitido durante o meu recesso pastoral, né? Na verdade, tecnicamente, o pastor não tira férias, o pastor faz um recesso das suas atividades, já que ele não é funcionário da igreja, ok? Então ele faz um recesso das suas atividades. Eu louvo a Deus porque a igreja reconhece a necessidade do pastor de ter esse tempo, esses tempos de parada para recompor as energias, né? Recompor as forças e conseguir estar bem para a realização das atividades ao longo do restante do ano. Por isso nós vamos orar por algumas situações envolvendo mais pessoas da igreja que estão passando por algum problema de saúde, algum tipo de tratamento, e nós vamos orar de uma forma geral, tá bom? Mas eu gostaria de convidá-lo a orar comigo nesse instante. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque a cada dia de 2020, mesmo em meio à pandemia, ao isolamento que vivemos, fomos cuidados por ti. Tudo que nos aconteceu, tudo que nos acontece, está sempre em conformidade com a tua bondade. Tu não deixas de ser bom porque os problemas nos afligem. A tua bondade não é atingida, nós não desconfiamos da tua bondade, porque muitas vezes passamos por aperto, por tribulações. Mas a cada dia reconhecemos que até mesmo os sofrimentos, as dificuldades que passamos, são reflexos da tua bondade sobre nós, porque nada acontece conosco sem ser de acordo com a tua vontade, para o nosso crescimento, mas também para a glorificação do teu bendito nome. Por isso, ó Deus, receba o nosso louvor até mesmo pelas tribulações. Como Paulo diz, nós nos gloriamos nas tribulações, porque o resultado da tribulação é um coração aprovado. E o que nós queremos, ó Deus, ao final desse tempo, desse período, ó Deus, em que nos sentimos afligidos, o que nós queremos é que o resultado disso tudo seja realmente um coração aprovado. Uma pessoa mais amadurecida, que eu e meu irmão que está orando comigo agora, nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Senhor Jesus, receba a nossa oração. Eu sei que, apesar dessa compreensão, muitas vezes as situações têm nos incomodado, nos entristecido, ó Pai, porque somos seres humanos e essas situações da vida realmente nos afetam. Mas como é bom saber dos teus propósitos nisso tudo, mas também saber que estamos debaixo da tua guarda, do teu amparo, da tua proteção. Venho colocar aqui diante de ti, ó Deus, as irmãs que estão doentes em nossa igreja. A irmã Dora, que vem se recuperando, a irmã Janaína, que tem passado um tempo de tratamento, passando por cirurgias, ó Pai, venha fortalecer essa vida, venha ajudar a se recuperar, e cada cirurgia que ela passe, ela se recupere bem, ó Deus, e que ela volte à normalidade na sua saúde. Colocamos, ó Pai, a irmã Lourdes, a sua recuperação total, que ela não sinta mais os efeitos da quimioterapia, a irmã Anacleta, que tem passado por um tratamento forte, ó Pai, devido a uma virose, ajude, ó Deus, essa irmã, cuide, ó Deus, para que ela se recupere bem da sua saúde, a irmã Jaqueline, ó Pai, que precisa passar por acompanhamento médico constante, ó Pai, ajude essa irmã, abençoe, ó Deus, dê condições
para que ela venha se tratar, e também, ó Deus, que os médicos encontrem o tratamento certo para que esse problema da arritmia seja debelado de uma vez por todas. Também ela tem passado por outras questões de saúde que vão demandar cirurgia. Abençoe, ó Deus, essa irmã, e que tudo isso seja resolvido, ó Pai, e que ela venha se restabelecer plenamente, não só nessa questão do seu coração, esse problema cardíaco, mas também desses outros problemas que a estão afligindo. Fortaleça essa vida, ó Pai, tu, meu Deus, essa irmã em tuas mãos. Também colocamos a vida da irmã Rosilane, que tem também feito tratamentos em relação à sua saúde. Cuide, fortaleça, ajude a se recuperar. Tome, ó Deus, essa vida também sob os teus cuidados especiais. A irmã Alcilene, ó Pai, que está em vistas de fazer uma cirurgia, abençoe, ó Deus, essa irmã, ajude-a também, não deixe desanimar, fortaleça esse coração, que ela possa encontrar a cada dia forças em Ti para enfrentar esse período que ela está vivendo. Tome, ó Deus, também essa vida em Tuas mãos. A irmã Janaína também, há uma expectativa de cirurgia, mas devido à pandemia, todos os tratamentos foram suspensos, as cirurgias eletivas, somente os casos mais graves, mas essa irmã também precisa passar por uma cirurgia. Venha ajudá-la, venha fazer, ó Deus, que ela não sofra nesse período em que a cirurgia não é feita, ó Pai. Ajude, ó Deus, venha fortalecê-la, dar condições, ó Deus, para que ela possa continuar trabalhando, cuidando da sua família, te servindo, ó Pai, para a glorificação do teu bendito nome. Senhor, eu venho colocar diante de Ti esse ano que se inicia, ó Pai. Precisamos, ó Deus, de Ti em cada momento, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, tudo aquilo que Tu queres que nós sejamos e façamos como igreja durante 2021. Senhor, que nós consigamos, ó Deus, sim, pensar as coisas que vamos fazer, mas de tal forma que atendam os Teus desejos, ó Pai, para a vida da Tua igreja, que possamos alcançar corações, que vidas possam se render aos Teus pés, pessoas venham se converter e a se congregar nesse corpo de Cristo, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, uma igreja firme, saudável, para que haja expansão do Teu reino em Nova Suíça, para que também as pessoas que se acheguem, seja por meio de batismo, seja por meio de carta, se sintam incentivadas, motivadas, movidas a Te buscarem mais, através da Tua palavra e da oração. Senhor Jesus, dá-nos, ó Deus, condições para sermos a igreja que Tu queres que nós sejamos. Colocamos também diante de Ti, ó Deus, a vida daquelas autoridades que começaram os seus mandatos, os vereadores e os prefeitos, em especial os vereadores e o prefeito da nossa cidade. Venha abençoá-los, dar a esses homens, ó Deus, o temor a Ti, para que busquem fazer aquilo que é certo, em obediência e compreensão da Tua vontade, ó Deus. Que eles sejam bem-sucedidos nos seus propósitos, ó Deus, para que o povo Teu que vive nessa cidade seja abençoado. Ó Deus, venha cuidar da nossa nação, venha cuidar do nosso município. Precisamos de Ti, ó Deus, em todo o tempo. Venho pedir, ó Deus, pela Associação Batista Serrana, pelo Seminário Batista Serrano, pela Ordem dos Pastores Batistas Serranos, pelas organizações, pela Jubase, pela União Feminina Missionária, União de Homens, embaixadores, crianças, ó Pai, mensageiras. Senhor, nós colocamos todas essas organizações da nossa associação em Tuas mãos, ó Pai.
venha nos abençoar, que essa associação venha cumprir os propósitos que tu tens para a existência dela, ó Deus. Ajude, ó Deus, o pastor José Luiz, que está à frente, ó Deus, os demais líderes também, ó Pai, que venham ser orientados, cuidados por Ti, venham conduzir bem o Teu povo dentro dos Teus propósitos. Coloco diante de Ti também, ó Deus, as igrejas que estão sem pastor. Temos algumas igrejas, ó Pai. Venha abençoar essas igrejas, tratar essas igrejas, e que elas não fiquem mais tanto tempo, ou muito tempo, sem o pastor, sem aquele servo Teu, colocado ali para Te servir, guiando essas igrejas, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Senhor, venha abençoar essas igrejas com um pastor, ó Deus. Senhor, atenda, ó Deus, o clamor do Teu povo. Há uma necessidade urgente dessas igrejas em terem um servo Teu ali Te servindo através do pastorado. Coloca, ó Deus, a situação do país em relação a essa pandemia. Quero colocar em especial a questão da educação. Há muitos prejuízos. Quem é da área sabe dos prejuízos que aconteceram. Houve um esforço para que fossem minimizados, mas os prejuízos ainda existem. Entendemos, ó Deus, que Tu gostas com que os homens se desenvolvam intelectualmente, tenham conhecimento, porque com certeza, através do conhecimento, através até mesmo da intelectualidade, eles podem se voltar para Ti, entenderem melhor a Tua palavra, Deus, fazerem uma leitura de mundo diferente através da busca por Tua orientação. Ó Senhor, venha abençoar o nosso município, venha abençoar a nossa nação, ó Deus, as outras nações também, para que esse efeito da pandemia na educação seja minimizado o máximo possível. Em relação a isso também eu venho pedir, ó Deus, pelos planos ou pelo Plano Nacional de Vacinação em relação à Covid. Senhor Jesus, que esse plano seja bem exercido, bem executado, que tudo ocorra, ó Deus, de tal forma que as projeções, as metas sejam alcançadas, e assim, ó Pai, esse problema dessa Covid, ó Pai, seja de uma vez por toda afastado. Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção, ó Deus. Dá-nos aquela vacina que Tu queres que seja usada, Deus, no Brasil, para bem do nosso povo. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, um cântico que eu gosto muito. Ele diz assim: dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. Estamos pedindo um coração igual ao de Jesus, que foi obediente até a morte. Irmãos, obediência é algo que nós aprendemos, e aprendemos através do exercício da obediência. Quando nos dispomos a ser obedientes, e somos obedientes naquilo que Deus quer que nós sejamos, nós vamos aprendendo cada vez mais obediência, e vamos aperfeiçoando essa virtude em nossas vidas. Por isso, cante comigo: dá-me um coração igual ao Teu.
irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo que estamos fazendo em Provérbios, capítulo 22. Na quarta-feira passada, nós já começamos esse capítulo. Olha aí na sua tela, você tem aquela estrutura básica de Provérbios, conforme nós propusemos na quarta-feira passada, né? Então nós estamos vendo a primeira parte, coisas melhores do que riquezas. Já vimos os versículos 1, 3 e 4. Hoje nós vamos ver os versículos 6, 11 e 15. Sendo que os versículos 6 e 15, que está aí destacado, nós veremos juntos, por tratarem de um mesmo assunto. A segunda parte, todos são responsáveis. A terceira parte, rico e pobre. E a quarta parte, desfechos ruins. Muito bem, então vamos começar então, o nosso estudo vendo os versículos, lendo, melhor dizendo, os versículos 6 e 15. Eu vou ler o versículo 6 e 15, vou começar com o versículo 6 e depois, então, eu vou me referir ao versículo 15. Mas quando eu for discorrer sobre o versículo 15, eu tornarei a ler esse versículo. Versículo 6 fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E o versículo 15: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Muito bem, irmãos. Esse versículo 6 de Provérbios 22, ensina a criança no caminho que deve andar, é um versículo muito conhecido e muito citado até no momento em que nós vamos apresentar as crianças à igreja. Eu tenho entendido de Deus, isso é uma convicção pessoal, que antes de apresentar uma criança na igreja, eu preciso ter um encontro com os pais. Nesse encontro, de uma forma breve, porque é um estudo longo, né? Mas de uma forma breve, eu tento mostrar aos pais o que Deus quer que eles façam, como Deus quer que eles sejam em relação à paternidade deles. Qual o propósito de Deus para a paternidade deles? O que Deus quer que eles sejam, ou a forma como Deus quer que eles ajam como pais. Porque, na realidade, eu entendo que aquela consagração que a gente faz ali é muito mais para os pais do que para a criança. Nós não entendemos que ali há um momento místico, certo? Nós não entendemos que ali algo especial vai acontecer, mas entendemos que ali um compromisso está sendo assumido diante de Deus. E muitas vezes eu até apresento crianças de casais que não são crentes, que assim desejam, porque eu entendo que há uma oportunidade até deles conhecerem o Evangelho. E a partir do conhecimento do Evangelho, eles criarem o seu filho, né, de maneira correta. Porque, afinal de contas, os pais são os pedagogos dos filhos. O pedagogo, na antiguidade, era aquele escravo que pegava o filho do senhor e levava até uma escola, a um local de aprendizado. E, às vezes, até esse pedagogo precisava usar a vara. Ele tinha essa permissão do seu dono, do seu senhor, para agir assim. Tal o interesse que os pais tinham pela educação dos filhos. Então, aí depois logicamente que esse termo ele não é mais usado
nesse sentido, mas de alguma forma o pedagogo é aquele que leva alguém ao conhecimento, ao aprendizado. Essa é a função do pedagogo. Então, os pais cumprem essas funções em relação aos seus filhos. Eu ouvi uma expressão esses dias que diz o seguinte: a escola, o que a escola faz é escolarização. E o que os pais fazem é a educação. A escola é responsável pela escolarização e os pais são responsáveis pela educação. Porque, na realidade, irmãos, competem aos pais, né? Eu vou colocar pai e mãe, o ensino e a formação do caráter dos filhos. Isso é atribuição deles. Mas, de acordo com esse texto que nós lemos de Provérbios 22, 6, como que esse processo de aprendizado se desenvolve no seio familiar? Acompanhe na tela aí, por gentileza. Em primeiro lugar, os pais não devem ensinar o caminho em que os filhos querem andar, uma vez que a estultícia está ligada ao coração da criança, conforme nós vimos no versículo 15. Então, não é ensinar o caminho de acordo com aquilo que os filhos querem. É ensinar o caminho, apesar deles muitas vezes não quererem esse caminho. Eu me lembro, um pouco mais de 6 anos de idade, isso ficou marcado na minha mente. Não sei por que cargas d'água, eu acordei numa determinada manhã e estava ainda nas primeiras séries de escolaridade, de escola, e eu resolvi não queria estudar, porque é muito mais prazeroso, era naquela época para mim, brincar, ficar brincando em casa com os amigos, ou vendo televisão, desculpe, irmãos, do que ir para a escola. Não é? Na escola, naquela época, a professora tomava a tabuada um por um, a professora cobrava os exercícios feitos. Então, para mim, não era tão importante, não era aquilo que eu queria. Aí meu pai simplesmente pegou uma vara, e lá em casa sempre tinha uma varinha de goiabeira, reservada lá para caso fosse necessário, não é? E meu pai pegou então a vara, me conduziu até a rua, porque eu ia sozinho até a escola, não ficava distante de casa, e ele com a vara na mão ficou lá olhando até que eu chegasse à escola. Ai de mim, né? Se eu retornasse para casa e insistisse em não querer estudar, porque aí eu seria levado a varadas para a escola, com certeza. Mas os pais, então, não devem ensinar o caminho que os filhos querem andar. Porque se depender da vontade dos filhos, se depender do coração dos filhos, se depender do coração da criança, ela nunca vai querer aprender o bom caminho. Em segundo lugar, acompanhe na sua tela, os pais não devem ensinar o caminho em que os filhos devem andar. Isso é inadequado, porque significa apenas apontar uma direção para os filhos, sem um envolvimento verdadeiro nessa caminhada. Sabe aqueles pais que são um exemplo vivo, né? Daquele ditado: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Quantos pais querem ensinar o filho, querem dizer para o filho que ele não deve fumar, mas ele fuma? Quantos pais não querem que seus filhos se tornem beberrões, viciados, mas eles bebem? Então, meu querido irmão,
o que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos simplesmente apontar a direção. Não adianta a gente querer impor um padrão de comportamento para uma criança se o nosso viver, se o nosso dia a dia, se o nosso procedimento é contrário a esse padrão. Então, um pai que está interessado na educação dos seus filhos, eu espero que todos os que estejam me acompanhando aqui sejam crentes ou não, ou seja, pertençam a uma igreja evangélica ou não, estejam interessados na boa educação dos seus filhos. Isso é obrigação dos pais. Não terceirize a educação dos seus filhos para os avós. Não terceirize a educação dos seus filhos para a escola. Existe um movimento, de uma certa forma, mundial, para que a escola se torne a grande provedora de educação dos filhos. Não é assim que a Bíblia ensina. Para que existe um movimento mundial para que o Estado seja responsável pela educação das crianças. Irmãos, eu sou professor há quase 30 anos, aliás, mais de 30 anos. O que eu tenho percebido, a queda de aproveitamento dos alunos nesses 30 anos, principalmente nesses últimos 20 anos. Muitos alunos sendo aprovados sem saber. Então, hoje nós temos uma geração que foi formada, que está chegando no mercado de trabalho agora, que são analfabetos funcionais, não sabem ler, não sabem fazer as contas mais básicas, não sabem pensar. A única coisa que eles sabem, porque isso foi muito ensinado para eles, é que eles devem lutar pelos seus direitos. Só que esqueceram de ensinar sobre seus deveres, sobre o preparo para a vida, as responsabilidades que terão. Então, meu querido irmão, não terceirize a educação dos seus filhos. Os pais são os grandes responsáveis. Então, não basta eles quererem ensinar aquilo que a criança quer aprender. Não basta eles simplesmente apontarem a direção certa se eles mesmos não estão dispostos a seguir por esse caminho. Por isso, em terceiro lugar, acompanhem na sua tela. Os pais devem ensinar os filhos no caminho em que devem andar. Isso significa, irmãos, que os pais devem caminhar junto dos filhos. Enquanto nessa caminhada da vida, enquanto estão juntos, o pai então vai ensinando o seu filho. Os pais vão ensinando os seus filhos, principalmente através do exemplo. Aliás, alguém já disse que não há outra forma de se ensinar a não ser através de exemplo. Os pais devem servir de modelo, de paradigma, devem servir de padrão para os filhos. Os filhos devem olhar para os pais e identificar neles valores, comportamentos que devem ser imitados. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele chamou os seus discípulos para andarem com ele, caminharem com ele, aprenderem com ele. Enquanto Jesus ensinava os outros, os seus discípulos estavam ali do lado ouvindo. Enquanto Jesus comia, enquanto Jesus fazia tantas coisas como qualquer ser humano fez, os discípulos estavam ali acompanhando. E o exemplo de Jesus, irmãos, foi tal e que gerou um aprendizado tão significativo na vida desses discípulos que, pela ação do Espírito Santo, esse aprendizado chegou até nós. Esses homens deram a vida porque realmente aprenderam.
o que deveriam aprender. O ensino que é apoiado, o ensino que é fundamentado no bom exemplo, ele tem efeitos permanentes. Muitas vezes nós falamos com os filhos: fulano, não faça isso. Ele pode até obedecer de forma momentânea, mas daqui a pouco ele volta e faz aquilo que não deveria ter feito, ou então continua a fazer ou repete o seu feito errado. Mas o exemplo marca. Quando a gente mostra através das nossas vidas que nós não fazemos aquilo que nós estamos dizendo para os nossos filhos não fazerem, a criança, por certo, vai aprender e não vai cometer aquele erro. Até o fim da vida, o filho não vai se desviar desse caminho aprendido com os pais. Esse caminho que foi, em que o exemplo foi algo evidente. Aquele ensinamento realmente estribado no exemplo, não é? Firmado no exemplo. Então, esse tipo de ensinamento, essa criança nunca mais vai esquecer. Irmãos, entenda, esse versículo não é uma promessa, mas é um princípio, não é? Então, o caminho, enquanto ensinamos no caminho, não simplesmente apontando aquilo que deve ser feito, mas mostrando, através das nossas ações e das nossas atitudes, o que deve ser feito, esse ensino, então, é guardado e até o fim da vida essa criança não se desviará dele. A vida dos pais é a vida de seu ensino. Então, a vida dos pais é uma vida de ensino. Os filhos não podem escutar a voz dos pais se a vida deles reprova aquilo que eles ensinam. Por isso, meu querido amigo e irmão em Cristo, a ênfase desse versículo está justamente no exemplo, em fazer aquilo que é correto, para que através do seu exemplo, através do seu modelo, o seu filho possa aprender e repetir esse exemplo. O versículo 15 nos mostra o porquê que esse ensino é fundamental. Relembrando, o versículo 15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Nessa tela que nós estamos vendo anterior, nós estamos vendo o seguinte tema, né? Coisas melhores que riquezas. Há coisas melhores que riquezas? E o tópico que nós estamos vendo aí nessa primeira tela dessa noite é filhos tementes a Deus. Como é bom termos filhos tementes a Deus. Mas a criança não nasce temendo a Deus. É algo que precisa ser ensinado. Por isso o versículo 6 está lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque já que a criança não nasce com essa característica de temer a Deus, ela precisa aprender isso de alguma forma. Existem, nesse versículo 15, irmãos, que nós lemos, que diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Tem duas verdades importantes aí que nós precisamos falar para os irmãos que estão subentendidas, inferidas nesse versículo. A primeira, acompanhe na sua tela: não somos produto do meio. O mal que assola a sociedade não vem de fora, mas de dentro do coração, melhor dizendo, de dentro do nosso coração. A estultícia está ligada ao coração da criança. Isso significa, irmãos, que toda criança nasce com um potencial da maldade presente em seu coração. Através do ensino
esse potencial ele vai ser revitalizado, vai ser revigorado, vai receber forças, ou então ele vai ser abafado, ele vai ficar lá contido. Na minha vida escolar, dentro dos meus convívios, eu tenho visto isso. Algumas vezes a gente olha, ou eu olho, né? Deixa eu colocar isso para mim, para uma determinada adolescente, criança ou jovem, e às vezes nós desenvolvemos alguns preconceitos, né? E a gente olha para a forma como se veste, para a forma como fala, e a gente começa a fazer um pré-julgamento. Isso é muito perigoso, né? Isso precisa ser tratado, isso não pode ir à frente. E eu já aprendi a calar os pré-julgamentos. Com muito custo, mas aprendi. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, esse camarada não quer nada. Esse camarada é um picareta, é um pilantra, né? Ele não quer nada de estudo, quer se dar bem, e só quer saber de farra. Muito bem. Aí, ao longo do convívio, você percebe que o problema dessa pessoa foi simplesmente não ter uma base sólida na sua educação. Ela não teve boas orientações. E porque o seu coração, desde o seu nascimento, já era propenso para o mal, como não teve esses impeditivos morais para que esse mal não florescesse, então o mal acaba florescendo. Em sua maioria, eu vejo que muitos desses e muitos jovens hoje estão perdidos porque não tiveram uma boa educação dos seus pais. A estultice, ou seja, a inclinação para o mal, está ligada ao coração da criança. Então, aquela boa educação orientada de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, faz com que esse mal seja refreado e a pessoa então tenha atitudes corretas. Teve um filósofo que muitos citam, Jean-Jacques Rousseau. Ele se equivocou quando disse que o ser humano é uma tábula rasa. Eu já vi muitas vezes, até em reuniões pedagógicas, as pessoas usando essa citação de Rousseau. É como se as crianças fossem páginas em branco. O que vai ser escrito ali depende de nós. No caso ali, nas reuniões pedagógicas em escolas, depende dos professores, não é? Como se a criança fosse fruto do meio. A verdade é que o meio é produto do ser humano. Irmãos, a situação está difícil, muita corrupção, muita imoralidade, desonestidade, valores errados no mundo. A coisa está assim é porque os seres humanos são assim. O meio é fruto do ser humano. Esse meio que a gente vive não é ele que gera o ser humano, mas são os seres humanos que geram esse tipo de coisa. Porque a palavra do Senhor nos diz que alguém pode ser transformado. Se alguém pode ser transformado, mesmo que o meio não seja transformado, essa pessoa será transformada. Nova criatura, conforme a Bíblia nos ensina. Há um novo ser, uma regeneração. Isso pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Mas há uma transformação. Isso prova, na realidade, que o problema ali era o coração. Não é o meio. Então é possível uma pessoa assim estar num meio até complicado, de muito erro, muitas escolhas erradas, e ela fazia as escolhas certas para a sua vida. Então, reforçando, nós não somos produto do meio. Na realidade, o meio
é que é produto do ser humano. Mas não vamos confiar muito nesse Jean-Jacques Rousseau, não, que ele teve muitos filhos e entregou todos os filhos para que o Estado cuidasse. Não é? Essa era a filosofia dele, e conforme eu já falei antes, essa filosofia, na realidade, é a filosofia de muitos. Não é? Essa interferência do Estado na escola, a interferência do Estado na família, isso é uma ideologia baseada nessa filosofia vinda desses pensamentos filosóficos de Jean-Jacques Rousseau, conhecido somente pelo último nome, como Rousseau. Mas uma segunda verdade contida nesse versículo, ou inferida nesse versículo, é que os pais devem disciplinar os filhos na infância para dobrar esse impulso do mal. Irmãos, eu não quero desconfiar da possibilidade de alguém mudar, mesmo numa idade de jovem para adulto. Mas isso só pelo poder de Deus. A sociedade não consegue mudar esses corações, não. É muito difícil, né? Quando consegue, é realmente um esforço hercúleo, tremendo, né? Agora, se a criança for bem orientada, cuidada, disciplinada, educada, desde da sua primeira infância, com certeza esse impulso para o mal será domado, né? Será dobrado. Esse impulso para fazer coisas erradas que a criança já nasce, de acordo com a palavra do Senhor, isso será contido. A vara da disciplina que o texto diz aqui, na segunda parte do versículo 15, mas a vara da disciplina a afastará dela, por favor, venha entender isso. Isso não significa espancar. Lembra que eu falei do meu pai, da vara? Não significa que ele ia dando varada, gritando pelo meio da rua. Não, possivelmente tomaria uma varadazinha, ele pegaria a mão e me levaria lá na escola, mesmo chorando. Aliás, eu fui para a escola chorando mesmo sem tomar varada naquele dia, né? Quando eu falei que ia ser levado a varada, isso é só uma força de expressão, ok? Mas nós precisamos saber usar a disciplina. E quando nós aprendemos a usar a disciplina desde cedo, mesmo usando a vara é um instrumento simbólico, né? A orientação é que nunca use a mão. Nós é contato físico direto, né? Você pode usar qualquer outra coisa, né, que não venha ferir a criança, né? Não é essa a ideia, mas é algo que marca, é algo profundo, é algo simbólico naquele coração. A criança vai entender que se ela fizer coisa errada, vai ter consequência. Nós vivemos num mundo em que as pessoas fazem as coisas e acham que não terá consequência. Haja vista os nossos políticos, né? Eles roubam, desviam dinheiro e acham que não tem consequência. Quantos também outros criminosos, né? Os criminosos, via de regra, eles fazem as coisas achando que não haverá consequências para os seus atos. Mas a gente sabe que as consequências vêm. Então, o uso da vara, o uso da disciplina não tem nada a ver com humilhar a criança. Não tem nada a ver com você ferir a criança de tal forma em que a autoestima dessa criança seja afetada. Na realidade, aqueles pais que amam o filho, até disciplinam o filho, se for necessário, até com a vara, mas eles sofrem junto com o filho. E depois, quando aquela criança é disciplinada, há uma conversa, então se abraça e o pai demonstra o seu amor e que fez aquilo porque ama o seu filho e não quer que o seu filho se perca. Então não é agredir essa criança de tal forma
que venha a trazer-lhe algum tipo de trauma emocional. Essa vara da disciplina é um exercício responsável de amor, irmãos, não de ira. Então, nenhum pai deve disciplinar uma criança no momento de ira. Quem ama, na verdade, disciplina. Isso vai fazer com que essa criança tenha uma vida melhor no futuro, não é? Isso treina essa criança a ter uma vida reverente e íntegra. Isso treina uma geração a ser reverente e íntegra. Na sua tela, então, você tem uma última informação nesse tópico. Com a disciplina, os pais passam a esculpir valores eternos no caráter dos filhos. Olha que coisa linda, né? Com a disciplina, os pais passam a esculpir valores eternos no caráter dos filhos. Mas eu quero ver também, com os irmãos, nessa noite, um outro tópico que tem a ver com coisas melhores do que riquezas. Tem uma outra coisa que é melhor do que riqueza. Acompanhe aí na sua tela: pureza de coração e comunicação gentil. Irmãos, são valores melhores do que qualquer bem ou bens que se tenha nessa vida. Uma pureza de coração e uma boa comunicação, que eu estou chamando aí de comunicação gentil. As pessoas, hoje em dia, apresentam muita maldade no coração. Corações realmente rancorosos, maliciosos, não é? Mentes impuras. E ao mesmo tempo as pessoas não sabem falar, não sabem se comunicar. Irmãos, é impressionante como eu conheço pessoas até intelectualmente bem formadas, mas que não sabem falar. Falam gritando, falam brigando o tempo todo. Isso é porque eles não têm valores que são melhores do que riquezas. Tem até alguns bens, mas não tem esses valores. Vamos ler o versículo 11, então. O versículo 11 nos diz: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Comunicação gentil ou comunicação cheio de graça, né? Ou cheio da graça, né? Seria talvez uma melhor ideia aqui. Irmãos, coração e língua, eles estão intimamente ligados. Então, se há um coração puro, cheio de coisas, de valores verdadeiros, não é? Esses valores, essa pureza do coração será expressada, não é? Revelada através das palavras. Aquele texto bíblico, né, que nós bem conhecemos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, um coração cheio de ira, cheio de amargura, isso vai ser expressado através das palavras. Um coração cheio de temor, cheio de ansiedade, de preocupações, isso logicamente vai ser expressado através das palavras. Essa inquietude do coração vai ser expressado. Então, coração e língua estão intimamente ligados. Acompanhe na sua tela aí. Cultivar um coração puro é a única maneira de desenvolver uma comunicação saudável e elegante. Então, esse tipo de comunicação não se aprende num curso de letras. Esse tipo de comunicação não se aprende num curso de comunicação social. E são cursos que são feitos em faculdade. Esse tipo de comunicação não é aprendido em banco de escola. Esse tipo de comunicação, na realidade, ele é desenvolvido através do coração. Então, antes de cuidar das suas palavras, embora elas sejam importantes, eu vou chegar lá, o coração precisa ser tratado, ser cuidado. Do coração nascem as palavras. O coração é a fonte das nossas palavras. Então, se você
quer ter uma boa comunicação, uma comunicação amável, gentil, uma comunicação que transmite graça, né? Eu acho que a expressão certa não é transmitir graça, mas é cheia de graça. As pessoas se sentem abençoadas através dessa comunicação. Cuide do seu coração, enche o seu coração de valores do reino. Não deixe que a impureza, o pecado, domine o seu coração. Nós vivemos num mundo encharcado de palavras erradas, palavras torpes. Nós vivemos num mundo cheio de piadas imorais. Há um aviltamento da comunicação, até mesmo nos próprios meios de comunicação. Os próprios meios de comunicação não comunicam bem. Há um problema de comunicação nos relacionamentos familiares, há problemas de comunicação nas relações interpessoais, não é? Entre as pessoas. Por isso, irmãos, há uma urgência para que resgatemos os valores certos, para que resgatemos o valor da pureza no coração e da importância de uma boa eloquência. Essa eloquência que não é medida pelas palavras sábias ou diferentes, né? Que se usa. Palavras sábias são aquelas palavras tiradas de dicionário, né? Aquelas palavras difíceis. Essa é a melhor ideia. Então, a eloquência, na realidade, a boa eloquência é aquela que comunica de forma gentil e que é aquela que traz graça ao outro que está ouvindo. Na sua tela você tem: aqueles que amam a pureza e falam com graça alcançam não apenas o favor do rei, mas também a sua amizade. Interessante que o texto está falando sobre a amizade do rei, não o favor do rei. O coração puro não está interessado em obter favores. O coração puro está interessado em ter amizades. Então, esse coração puro, essa palavra amável, isso conquista as pessoas e é capaz até mesmo de conquistar a realeza, até mesmo de conquistar um rei. Uma vida irrepreensível, uma palavra amável, elas constroem o caminho para que os relacionamentos sejam melhores. Então, se você tem um coração, busca ter um coração puro, busca ter palavras amáveis, com certeza o seu relacionamento irá melhorar. Se você, meu amigo, tem algum problema no seu lar, de repente você está sofrendo com um conflito, né? Ou devido a um conflito com a sua esposa, uma falta de comunicação, quero desafiá-lo a falar coisas amáveis para ela. Falar coisas que venham a abençoá-la, não amaldiçoá-la, não criticá-la, não é? Mas falar de forma amável, gentil para ela, coisas amáveis para ela. Observe, faça isso. Você verá que a sua comunicação com sua esposa vai melhorar muito. É óbvio que antes você precisa mudar o seu coração. Precisa de um coração puro para que essas coisas aconteçam de forma natural. A impureza de coração, a palavra chula, essa palavra errada, maldita, forte, não é? Que não traz bênção para ninguém. Então essa impureza de coração, esse tipo de palavras que se usa, fecham portas, bloqueiam caminhos. A impureza de coração, na realidade, e as palavras, o nosso vocabulário, né? O uso de palavras inadequadas, elas acabam afastando boas companhias. É só ver que os impuros são acompanhados de impuros. Aquelas pessoas que falam palavras torpes, né? Piadas imorais, não sabem se comunicar, são cercadas por pessoas também desse tipo. E eu espero que você não goste desse tipo de coisa, porque isso só traz infelicidade e intranquilidade ao coração.
Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Se você mesmo crente em Cristo, usa de palavras erradas, isso de forma constante, irmão, contínua, é agressivo nas suas palavras, usa de xingamentos, não é? É uma coisa impressionante como é que tem crente que acha que xingar é algo natural. E não é. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes tem pessoas que na igreja não usam algumas palavras que no trabalho usam, porque estão no meio de não crentes. Isso é um pensamento diabólico. Nós precisamos ser aquilo que nós somos. Isso se chama integridade. Mas as pessoas que fazem isso são pessoas que não têm o coração puro. Não é? Então, se você é crente em Cristo, não tem uma comunicação amável, veja como está o seu coração. Quem sabe você também não tem ainda um relacionamento com Jesus, não recebeu Jesus no seu coração, e por isso você também usa de palavras ríspidas, duras, né, que não transmitem graça nenhuma, né, usando esse termo com certa relutância, mas que não abençoa ninguém. Então, se você não crente, eu quero te dizer o seguinte, tanto para o crente que faz isso, né, o frequentador de igreja, quanto o não crente, que somente o sangue de Cristo pode trazer essa pureza dos nossos corações. Somente o sangue de Cristo pode lavar essa impureza do nosso coração, tornando-o mais alvo que a neve, conforme a palavra de Deus nos diz e conforme um hino que nós tanto gostamos de cantar. Acompanhe na sua tela então essa última informação. Coração puro e língua santa são obras da graça de Deus em nós. Então se coloque diante do Senhor, receba Cristo em seu coração. Ou você que é crente em Cristo, torne-se obediente e permita com que os valores do reino, com que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Com certeza você vai melhorar a sua comunicação. Paulo disse lá em Colossenses, né, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E que nós então nos comunicaríamos uns com os outros com salmo, hinos e cânticos espirituais. Quando a palavra de Cristo habita ricamente no nosso coração, a nossa comunicação muda. Então, se você é crente em Cristo, deixe-se tomar pela palavra. Encha-se do Espírito Santo, se sujeitando a Ele e buscando mais ao Senhor. E se você ainda não recebeu a Cristo em seu coração, hoje é dia, hoje é o tempo de você fazer isso. Deixe que o sangue de Cristo venha te lavar por inteiro, purificando o seu coração, libertando você do domínio do pecado e da condenação eterna. Assim, com certeza, a sua comunicação vai melhorar e melhorar muito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e logo depois vou trazer um comunicado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esses versículos que nós estudamos aqui agora. Fizemos essa reflexão. Ó Senhor, venha abençoar-nos. Venha nos ajudar, ó Deus, na criação dos nossos filhos. E também, ó Deus, venha nos ajudar, ó Pai, para que tenhamos um coração puro e também palavras agradáveis e gentis. Senhor Jesus, em tudo isso, o que nós almejamos é a tua glória. Em teu próprio nome que nós oramos. Amém. Muito bem. Irmãos, nós estamos continuando com os nossos cultos. Então, o irmão Gabriel está nos orientando nesse período em que estarei em recesso pastoral. Então, se o seu irmão tem alguma questão, precisa de alguma ajuda, de algum aconselhamento, procure os líderes da igreja, mas o irmão Gabriel também está se colocando à disposição nesse sentido,
Tá bom, meu irmão? E também o irmão Rogério, o nosso primeiro vice-presidente. Temos os diáconos da igreja. Então, caso surja alguma situação, procure esses irmãos para que eles deem aos irmãos as devidas orientações. Nós temos irmãos líderes capazes ali, não porque são capacitados por si mesmos, mas capacitados por Deus para te ajudar em alguma circunstância que surja, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um restante de semana feliz debaixo da presença dele. Amém.